A chave para mudar sua vida está em uma única decisão: focar em você mesmo primeiro. A verdadeira força não vem do que você recebe do mundo, mas do que você constrói internamente. O estoicismo nos ensina isso, e é exatamente aí que a verdadeira transformação começa. A verdadeira força que buscamos em nossas vidas não vem de fontes externas. A verdadeira transformação começa dentro de nós mesmos, e o estoicismo é a filosofia que mais exemplifica isso. Ao focar em nós mesmos, em nossa mente e em nosso próprio crescimento, encontramos o poder que o mundo lá fora nunca será capaz de nos oferecer. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os acontecimentos ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a eles. A vida nos apresenta desafios, obstáculos, dificuldades que parecem nos empurrar para baixo. Porém, a chave para nossa evolução está em como reagimos a esses momentos. Muitas vezes buscamos, com desespero, respostas externas. Queremos a aprovação dos outros, a validação de nossos esforços, ou até mesmo um reconhecimento por parte do mundo. Mas ao invés disso, devemos voltar os olhos para dentro, para nossa própria capacidade de lidar com o que vem à nossa frente. Se buscarmos respostas fora de nós, estaremos sempre à mercê da instabilidade do mundo. Mas quando focamos em nós mesmos, encontramos a força que vem de dentro, a que jamais nos abandonará. O grande Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, nos mostrou como é possível, mesmo diante de tantas adversidades, manter a paz interior. Ele enfrentou guerras, traições, incertezas, e ainda assim nunca perdeu o foco em seu desenvolvimento pessoal. Para ele, a chave estava na resposta que ele dava às situações difíceis. Ele entendia que não podia controlar o mundo, mas podia controlar sua mente e suas reações. Ele não se permitia ser dominado pelas circunstâncias. Ao contrário, ele usava as dificuldades para fortalecer a sua própria mente e seu caráter. A verdadeira força, como nos ensina o estoicismo, não está em evitar a dor ou os desafios, mas em como escolhemos reagir a eles. Ao praticarmos a disciplina, o autocontrole e a aceitação da realidade como ela é, começamos a construir uma versão mais forte de nós mesmos. Em vez de nos rebelarmos contra os obstáculos da vida, podemos escolher aprender com eles e crescer. Cada adversidade se transforma em uma oportunidade para nosso crescimento interno, nos tornando mais preparados para enfrentar o que quer que a vida nos reserve. O foco não deve estar no que o mundo espera de nós, mas em nosso próprio progresso. Quando deixamos de lado a busca incessante pela aprovação externa e nos concentramos em sermos a melhor versão de nós mesmos, nossa vida começa a se alinhar com os nossos próprios valores e propósitos. Não importa o que aconteça lá fora, se você estiver bem com você mesmo, as tempestades externas não terão o poder de derrubá-lo. Esse processo de trabalhar em si mesmo não é fácil. Requer paciência, perseverança e, muitas vezes, a aceitação de que o caminho para a transformação é longo. Mas é esse esforço diário que cria a verdadeira força. A força que vem da disciplina, do autocontrole e da aceitação da realidade. É essa força que nos torna inabaláveis. Portanto, agora é hora de olhar para dentro. Pergunte a si mesmo: o que você precisa mudar, aprender ou desenvolver para ser verdadeiramente inabalável? Não espere que a mudança venha de fora, porque a verdadeira transformação começa em seu interior. O caminho pode ser difícil, mas ao focar em seu próprio crescimento, você descobrirá a verdadeira força, aquela que o sustentará nos momentos mais desafiadores. O mundo moderno é um campo de batalha constante. Estamos sempre correndo atrás de validação, aprovação e tentando atender às expectativas de outras pessoas. A pressão está em todo lugar, no trabalho, nas redes sociais, nos relacionamentos. Mas o estoicismo nos ensina que, se continuarmos a buscar nossa felicidade e paz externa, estaremos sempre à mercê de fatores que não podemos controlar. E é aí que muitos se perdem.
Vivemos para agradar, para atender às necessidades dos outros, para nos encaixar em padrões impostos pela sociedade. Mas e o que é mais importante do que tudo isso? O que você pensa sobre si mesmo? O que você faz para se tornar melhor a cada dia? O estoicismo nos ensina que a verdadeira transformação começa no momento em que decidimos focar em nosso próprio crescimento. Em vez de gastar nossa energia tentando controlar tudo ao nosso redor, devemos voltar o foco para o único lugar que realmente podemos dominar: nossa mente. Quando focamos em trabalhar em nós mesmos, na nossa evolução pessoal, criamos uma base sólida que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas. Ninguém pode tirar o que você construiu dentro de você. O mundo pode se mover, mudar e até tentar te derrubar. Mas se você estiver bem com quem é e com o que se tornou, nada poderá te abalar. A prática diária da disciplina, a busca pelo autoconhecimento, o esforço para entender e controlar nossas emoções, tudo isso forma o alicerce de uma mente forte e imbatível. Não estamos falando de uma força que depende do que conquistamos, mas de uma força que vem da nossa capacidade de manter a calma, a racionalidade e a integridade, mesmo nas situações mais caóticas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em se impor aos outros ou em se proteger de tudo o que pode nos ferir, mas em desenvolver a habilidade de ser firme e imutável, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Essa força interior é como um músculo que precisa ser treinado todos os dias. Não se constrói da noite para o dia. Não é algo que podemos simplesmente esperar que aconteça. Assim como um atleta precisa treinar sua resistência e suas habilidades, nós também precisamos treinar nossa mente para resistir às tempestades da vida. Isso significa fazer escolhas conscientes todos os dias, cada ação sendo uma oportunidade para fortalecer nossa disciplina, nossa paciência e nossa visão de mundo. É por isso que o estoicismo diz que, para alcançar a verdadeira liberdade, devemos primeiro nos libertar da necessidade de controlar o mundo. Devemos entender que o único controle que temos é sobre nós mesmos. Quando você compreende isso, você se liberta. A necessidade de validação externa desaparece, o medo do fracasso diminui e o desejo de agradar aos outros se dissolve. Você começa a viver para si mesmo, de acordo com seus próprios princípios, e isso cria uma paz que nada, nem ninguém, pode tirar de você. O caminho não é fácil. Não estamos aqui para iludir ninguém. O processo de trabalhar em si mesmo, de fortalecer sua mente e suas emoções, é desafiador. Ele exige paciência, consistência e uma vontade inabalável de seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Mas ao longo dessa jornada, você descobrirá algo incrível: a verdadeira força que você carrega dentro de si mesmo. Uma força que é constante, que não depende do mundo exterior, mas da sua capacidade de continuar crescendo e evoluindo a cada dia. Não espere que as coisas mudem de fora para dentro. A mudança começa em você. A verdadeira liberdade vem quando você assume o controle de sua própria vida, quando decide que seu foco não será mais nos outros, mas em quem você é e no que você pode se tornar. A vida vai seguir seu curso, e você terá obstáculos, dificuldades e momentos de tristeza. Mas, se você estiver focado em seu crescimento interno, você se tornará inabalável. O mundo pode tentar te derrubar, mas sua mente, sua força interior, serão sua base. E essa base, construída com disciplina, aceitação e autoconhecimento, será a chave para você conquistar tudo o que deseja, sem nunca perder o equilíbrio. Agora é o momento de se perguntar: você está pronto para investir em si mesmo? Está pronto para abandonar a busca constante por validação externa e começar a focar naquilo que realmente importa? O caminho pode ser longo, mas os resultados serão extraordinários. Ao focar em quem você é e no que pode construir dentro de si, você descobrirá que é capaz de alcançar qualquer coisa. Afinal, a verdadeira força está dentro de você,
esperando para ser despertada. Quando você se entrega ao processo de transformação pessoal, percebe que a vida não é sobre esperar pelo momento perfeito ou pelas condições ideais. Na verdade, a vida é o que acontece enquanto você está focado em crescer, em melhorar. O estoicismo nos ensina que não devemos esperar a perfeição externa, porque ela simplesmente não existe. Em vez disso, devemos nos concentrar no que podemos controlar: nossa mentalidade, nossas escolhas e nossas atitudes. Ao longo dessa jornada, você encontrará momentos em que se sentirá perdido, em que o mundo parecerá estar contra você, em que as dificuldades parecerão intransponíveis. Isso é normal. O estoicismo não nos promete uma vida sem problemas, mas sim a capacidade de lidar com eles de forma diferente. Em vez de permitir que o medo ou a frustração te controlem, ele nos ensina a abraçar esses momentos com sabedoria. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo, uma chance de fortalecer sua mente. Cada falha, um aprendizado valioso para o futuro. Quando você olha para a sua vida, o que vê? Você está mais focado nas circunstâncias externas ou no que está acontecendo dentro de você? A resposta a essa pergunta é crucial para entender se você está no caminho certo. Se você continua a se sentir à mercê do que acontece no seu exterior, é hora de reconsiderar sua abordagem. O mundo sempre mudará, mas você pode se tornar imune a essas mudanças quando desenvolve uma mente forte e resiliente. O estoicismo nos ensina a viver no presente. Não podemos mudar o passado e o futuro é incerto, mas a maneira como vivemos o momento presente pode ser totalmente controlada. Você tem o poder de decidir como reagir a qualquer situação, como lidar com as emoções, como moldar suas ações. O único momento em que você pode realmente agir é agora. Portanto, se você quer mudar sua vida, comece com suas escolhas hoje. No fim, não são os grandes feitos externos que definirão sua vida, mas a maneira como você constrói sua mentalidade e como reage ao que o mundo joga em sua direção. Cada dia é uma nova oportunidade para se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. Você não precisa de uma transformação mágica ou milagrosa. O que você precisa é de consistência. Pequenas ações diárias, focadas no seu crescimento interno, são o que, no final das contas, mudarão sua realidade. Ao praticar a autodisciplina, ao aprender a lidar com as emoções, ao se conectar com a sua própria verdade, você cria uma base sólida que é imune às tempestades da vida. E o mais poderoso de tudo é que essa força que você está cultivando dentro de si é completamente sua. Ninguém pode tirar isso de você. O mundo pode mudar ao seu redor, mas a força que você desenvolveu internamente será a sua guia. Ninguém poderá te derrubar, porque você já se construiu de tal forma que se torna inabalável diante dos ventos mais fortes. A grande verdade é que ninguém pode fazer o trabalho por você. Você pode procurar inspirações, pode procurar motivação em outros, mas a mudança real só acontece quando você se dedica a esse processo de autoconstrução. Esse é o poder do estoicismo. Ele te ensina a ser autossuficiente, a confiar em sua própria força e a entender que você é o único responsável pelo seu destino. É uma jornada solitária em muitos momentos, mas também é uma jornada de crescimento e revelação. Quando você começa a entender que sua felicidade não depende do que os outros pensam ou fazem, você se liberta. Quando você para de esperar pela validação externa, você se encontra. E ao se encontrar, você percebe que, na verdade, a vida está ao seu favor, porque você se tornou capaz de lidar com qualquer coisa que ela traga. Agora, o que você fará com isso? Vai continuar esperando que as circunstâncias mudem ou vai começar a trabalhar na sua própria transformação? O caminho é claro. Ao focar em si mesmo, no seu crescimento, você se tornará a pessoa que está preparado para conquistar tudo o que deseja, de forma sólida e verdadeira. Esse é o poder do estoicismo. Esse é o poder que já existe dentro de você.
esperando para ser liberado. A maioria de nós vive em um estado de constante busca. Buscamos aprovação, reconhecimento, sucesso, felicidade. Mas a verdade é que, ao buscar essas coisas fora de nós mesmos, acabamos criando uma prisão invisível. A constante necessidade de validação externa nos coloca em uma posição vulnerável, pois sempre dependemos de algo que não temos controle. O que o estoicismo nos ensina é que, ao invés de gastar nossa energia tentando controlar o que está fora, devemos voltar todo esse esforço para dentro de nós mesmos. A verdadeira liberdade vem quando entendemos que o único controle real que temos é sobre a nossa própria mente, nossas reações e nossas escolhas. Cada vez que você se vê reagindo impulsivamente a uma situação externa, pare e pense: estou sendo controlado por isso? Ou estou agindo com base em minhas próprias escolhas? O estoicismo nos desafia a fazer essa reflexão o tempo todo. Ele nos pede para desenvolver a capacidade de fazer escolhas conscientes, mesmo nas situações mais difíceis. Não podemos evitar os desafios da vida, mas podemos escolher como reagir a eles. E é essa escolha que define nossa força interior. Se você permitir que as circunstâncias determinem quem você é, você nunca será livre. Mas, ao escolher a tranquilidade, a aceitação e a sabedoria, você cria uma vida onde você, e somente você, tem o poder de definir sua realidade. Muitas pessoas passam suas vidas lutando contra o que é inevitável. Elas resistem ao sofrimento, se revoltam contra as dificuldades, tentam controlar os outros, controlar os eventos. Mas isso apenas gera mais dor e sofrimento. O estoicismo nos ensina algo radical: a aceitação daquilo que não podemos mudar. Quando paramos de lutar contra o fluxo da vida, quando aceitamos que as coisas nem sempre sairão como planejamos, começamos a libertar nossa mente e nosso coração. Aceitar não significa se conformar, mas entender que o controle real está em como reagimos ao que acontece conosco. Isso é poder. Isso é liberdade. Imagine a diferença entre viver em um estado constante de resistência e viver em um estado de aceitação. Quando você resiste, você está constantemente tenso, com medo do futuro, preocupado com o que pode dar errado. Isso drena sua energia e sua paz de espírito. Mas quando você aceita, você se torna como uma árvore em um campo aberto, flexível, calma, enraizada, capaz de suportar as tempestades sem quebrar. O que o estoicismo nos ensina é que, ao internalizar essa aceitação, nossa vida se torna muito mais leve. Não significa ser passivo ou resignado. Significa estar em paz com o que não podemos controlar e focar toda a nossa energia no que podemos mudar, nossa mente e nossas escolhas. É claro que haverá dias difíceis. É claro que você passará por momentos de dor, tristeza e frustração. Isso é inevitável. Mas se você desenvolver essa habilidade de aceitar o que acontece e focar no que está ao seu alcance, como você reage, como você age, como você pensa, então esses momentos de dificuldade se tornam apenas pontos no caminho. Eles não definem você, não destroem sua paz interior. Eles se tornam parte de sua jornada, e você se torna mais forte com cada um deles. Ao longo de nossa vida, nos deparamos com muitas situações que nos desafiam. A vida não é feita de momentos fáceis, mas de momentos que testam nossa resiliência, nossa coragem e nosso caráter. O estoicismo, no entanto, nos lembra que esses momentos são, na verdade, oportunidades para nos tornarmos mais fortes. Cada desafio é uma chance de melhorar nossa capacidade de agir com sabedoria, de ser mais pacientes, de compreender melhor nossa própria natureza humana. Isso é crescimento. Isso é evolução. E o mais incrível é que quando começamos a trabalhar em nós mesmos, quando começamos a construir essa força interna, as coisas começam a se alinhar de uma maneira que nunca imaginamos. Não porque o mundo ao nosso redor muda magicamente, mas porque, ao mudarmos internamente, o mundo que vemos e como reagimos a ele também muda.
As pessoas ao nosso redor começam a perceber nossa calma, nossa resiliência, nossa sabedoria. As circunstâncias que antes pareciam caóticas e imprevisíveis começam a ter menos poder sobre nós, porque encontramos dentro de nós a força para enfrentar qualquer coisa. Isso é o que significa ser inabalável. Não é uma força que depende das circunstâncias externas, mas uma força que vem de dentro, construída ao longo do tempo, através de disciplina, aceitação e autoconhecimento. É a capacidade de permanecer centrado, mesmo nas tempestades mais fortes. É entender que, quando você foca em ser a melhor versão de si mesmo, tudo o que você precisa se alinha com o seu propósito. Não é algo que você precisa correr atrás. É algo que vem naturalmente quando você começa a trabalhar dentro de si. Esse é o poder real. Esse é o poder que o estoicismo nos oferece. E a verdadeira questão agora é: você está pronto para começar essa jornada de transformação? Está pronto para investir no seu autodesenvolvimento e, finalmente, se tornar a pessoa que você está destinado a ser? Lembre-se, o único momento que você tem é agora. O caminho é seu, e as escolhas que você faz a partir de agora definirão quem você será amanhã. Agora, eu te pergunto: você está pronto para mudar a sua vida? Está pronto para abraçar o estoicismo e entender que o poder para mudar está dentro de você, não no mundo lá fora? A verdadeira transformação não acontece de uma hora para outra. Não existe fórmula mágica ou segredo escondido. A verdadeira mudança começa no momento em que você decide olhar para dentro de si mesmo e escolher crescer. Não é fácil. Não será um caminho sem obstáculos. Mas quando você decide focar no que realmente importa, em quem você é e no que pode se tornar, tudo começa a se alinhar. A vida pode ser dura. O mundo ao seu redor pode ser incerto, mas você tem o poder de controlar sua resposta a isso. E é nesse poder, na sua capacidade de ser inabalável, que está a verdadeira liberdade. Você não é mais refém das circunstâncias. Você se torna o arquiteto da sua realidade. Quando você se dedica a crescer, a trabalhar em si mesmo, a melhorar a cada dia, o que parecia impossível se torna apenas mais um desafio a ser superado. Eu sei que, no fundo, você já percebeu isso. Você é capaz de mais. Você tem uma força dentro de si que talvez ainda não tenha sido completamente explorada. Mas está lá. E quando você decidir dar o primeiro passo, quando você fizer a escolha de focar em si mesmo, de se desenvolver, de se tornar inabalável, você começará a perceber como tudo ao seu redor começa a mudar. Agora, pense no que você ainda pode conquistar, no que você pode realizar quando finalmente parar de se distrair com o que está fora e começar a focar no que você pode controlar: a sua mente, suas escolhas, suas ações. O que você fará com isso? Vai esperar mais uma chance? Ou vai dar o passo agora? A resposta está em você. Eu quero saber. O que te impede de começar essa jornada? O que você está pronto para mudar em si mesmo para se tornar verdadeiramente inabalável? Deixe seu comentário e compartilhe com a gente o que está passando pela sua mente nesse momento. Estamos juntos nessa jornada de transformação. Vamos crescer juntos. Não espere mais. A hora é agora. A mudança começa em você.